Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje teremos a presença da doutora Daniele aqui. Gostaria que você falasse um pouquinho o que você faz, qual o seu cargo, e depois vamos às perguntas sobre modernização da legislação trabalhista. Eu agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um tema que é tão importante hoje na relação capital-trabalho e principalmente na atual situação em que o país se encontra, né? É fundamental que a gente busque aí novos meios e novos caminhos para conduzir essa relação capital-trabalho. Eu sou advogada de formação, hoje gerencio o departamento sindical da Fiesp-Desim, que basicamente trata de toda a parte de negociação sindical, apoiando não só os 131 sindicatos filiados, né, em todas as suas negociações coletivas, mas também negocia diretamente para as indústrias inorganizadas. Nós tivemos a presença do Dr. Paulo Chueri falando sobre o imposto sindical, o fim do imposto sindical. A gente conversou bastante sobre isso. Mas, Daniela, eu queria saber qual a sua impressão específica sobre a legislação trabalhista e qual a data que ela realmente se inicia ou se vai ter prorrogamento dessas coisas, que acho que é uma questão que todo mundo tem dúvidas ainda a respeito. Certo. Essa é a primeira de algumas. Claro. Bom, a lei foi promulgada em julho desse ano e foi estabelecido um prazo aí de 120 dias para a entrada em vigor. Esses 120 dias é justamente para que as empresas e a sociedade em geral tomem conhecimento dos termos da lei e possam adequar suas práticas e ter o correto entendimento daquilo tudo que essa modernização trouxe, né? É uma legislação muito moderna, fundamental para esse momento do país, que valoriza absurdamente a relação capital-trabalho, o diálogo, estimula esse diálogo entre empregadores e trabalhadores, né? Então, eu acredito que isso vai ser bom para os dois lados, sim, porque as pessoas que você costuma ouvir muita coisa, vai ser bom só para um lado, vai ser bom só para o outro. Pelo que você está dizendo, e o que eu li, não sou advogado, eu acredito que isso vai ser porque a negociação é uma coisa muito tradicional, a gente já vê algumas coisas sendo negociadas, sim. O que não existe, que eram informais, que vão passar a ser formais. Então, eu imagino que isso é uma coisa que vai valer muito a pena. Mas a minha pergunta é o seguinte, que eu converso com as pessoas, eles fazem a seguinte pergunta: o sindicato vai poder homologar? Bom, aí já é um ponto técnico, né? A gente já entra especificamente na legislação. Houve a revogação do artigo que determinava a homologação da rescisão do contrato nos sindicatos. Explique, nós estamos falando com pessoas leigas. Vamos lá. Também como eu, a claro. Revogação. Então, eu sei que você é advogado, mas é para a gente poder entender, claro. O nosso cliente também entender ali do outro lado. Para aqueles contratos de trabalho com mais de um ano, necessariamente, ao término do contrato de trabalho, além do pagamento das verbas rescisórias, enfim, de toda a documentação necessária, era fundamental que se fosse até o sindicato para fazer a homologação daquela rescisão contratual. Então, para todos os contratos com mais de um ano, era necessária a homologação da rescisão do contrato. Houve a revogação, ou seja, esse artigo deixa de existir na legislação trabalhista, que passa a viger a partir do dia 11 de novembro. Então, deixa de existir a homologação das rescisões contratuais a partir dessa data. A gente está falando muito de valorização da negociação, uma série de outras coisas, a importância do diálogo. O que pode e o que não pode nessas negociações de diálogos, conversações, interesses das duas partes? A lei trouxe uma questão muito interessante que está lá prevista no artigo 611A e B. E aqui eu não estou querendo trazer muita parte técnica, né, puxar muito essa questão legal, mas a ideia é só porque realmente esses dois artigos são dois artigos emblemáticos dentro dessa lei da modernização da legislação trabalhista. Um desses artigos traz um rol exemplificativo de tudo aquilo que pode ser negociado. Então, várias questões, banco de horas, troca de feriado, questões do dia a dia que são realmente importantes até para a organização da empresa e até para atender interesse dos próprios profissionais, estão lá elencados de forma exemplificativa nesse artigo. No outro artigo, que é o 611B, existe um rol taxativo daquilo que você não pode negociar. Ou seja, não adianta fazer um documento, negociar sindicato com sindicato, sindicato e empresa, aquelas questões que estão elencadas ali naquele artigo 611B.
Basicamente, a gente tem ali os direitos que são os direitos constitucionalmente garantidos. Ou seja, eu não posso transigir, eu não posso negociar, por exemplo, a questão do 13º, licença maternidade, questões que estão hoje na Constituição Federal garantidas como direitos do trabalhador, isso eu não posso transigir através de uma negociação coletiva. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta, que eu tenho uma dúvida. Isso tem a ver com a convenção coletiva? Como é que vai funcionar? Porque eu enxergo muito, eu converso com as pessoas têm dúvidas em relação a isso. São coisas, provavelmente são básicas, mas que a gente não consegue enxergar por não entender o negócio profundamente, como o próprio advogado que fez o negócio, que fez a lei. Eu agradeço até a oportunidade, e aí não seria nenhuma questão só dessa lei em específico. Eu acho que vale a pena a gente voltar aí um passo atrás para entender um pouco. Falar. E realmente isso é algo que confunde muitas vezes as pessoas, né, dentro da questão da negociação. Existem acordos coletivos de trabalho e existem convenções coletivas de trabalho. São diferentes? São diferentes. Mais um aprendizado para nós. São diferentes, mas com efeitos similares, né? O que difere, na verdade, desses documentos são os atores. Então, quando a gente fala em convenção coletiva de trabalho, a gente está falando de uma negociação estabelecida entre um sindicato patronal e um sindicato de trabalhadores. A negociação é feita e o documento que sai daí é uma convenção coletiva de trabalho. O acordo coletivo de trabalho, ele é feito entre uma empresa ou algumas empresas e sindicato de trabalhadores. Ou seja, não existe a figura, neste caso, do sindicato patronal. Seria um acordo entre empresa e sindicato dos trabalhadores para regular, geralmente, questões mais específicas de determinada empresa, de determinado tipo de atividade, enfim, é mais direcionado. Então, existe sim uma diferença entre acordo e convenção, uma diferença técnica dos atores que estão ali assinando aquele documento. Porque o se que discute mais, que a gente sabe e vê toda hora, é a convenção coletiva, que as pessoas dizem que ela, às vezes, até vale mais do que a própria lei. Não sei se isso que a gente ouve bastante. É importante, e inclusive essa lei veio exatamente para fortalecer a negociação, no sentido de que aquilo que é negociado entre as partes, desde que negociado de forma correta, que a gente fala que não tenha vício no negócio jurídico, ou seja, é feito entre agentes capazes, aquilo que está sendo negociado é um objeto lícito e não é proibido pela lei, aquilo pode ser negociado. Então, esse tipo de avaliação, né, antes, inclusive, tinha uma questão muito forte aí da Justiça do Trabalho, de algumas decisões que anulavam algumas negociações que eram feitas, entrando no mérito daquilo que foi negociado entre as partes, mas a convenção coletiva hoje e o acordo coletivo têm um peso e uma força muito maior, que vieram principalmente depois da promulgação dessa lei. Eu gostaria de saber se houve alguma mudança no processo de trabalho. Eu acredito que sim, mas eu estou perguntando e gostaria que você explicasse ao nosso telespectador. Também são perguntas que vieram e que as pessoas começaram a questionar, então se você pudesse nos explicar, a gente agradeceria. Bom, sim, tivemos mudanças significativas no âmbito do processo do trabalho. Eu acho que também vale aqui uma explicação, né, da questão das alterações que foram feitas no que a gente chama de direito material, que é aquele direito do dia a dia, é o que pode, o que não pode, e o direito processual, que é o direito que rege aí a questão do processo do trabalho. Sim, tivemos muitas mudanças significativas. Eu queria chamar aqui a atenção para pelo menos duas delas. A primeira é com relação à questão do preposto, né? As empresas às vezes têm muita dificuldade aí para indicar o preposto, para levar o preposto para fazer uma audiência em outro lugar, e o preposto precisa ser um funcionário da empresa. Isso agora houve uma alteração, né, na legislação, e o preposto não precisa necessariamente ser empregado da empresa. Basta que ele continue tendo aí o conhecimento dos fatos para que ele possa, em juízo, prestar os esclarecimentos, enfim, como representante da empresa, não necessariamente como empregado da empresa. Isso é uma mudança. Então, isso é uma mudança importante, né, que auxilia aí principalmente as micro e pequenas empresas que têm um quadro, às vezes, de profissionais mais reduzido, mais enxuto, e aí fica difícil de destacar uma pessoa para ir para fazer uma audiência. E um outro ponto importante que eu vejo é a questão da litigância de má-fé, né?
houve aí, na minha visão e na visão de muitas pessoas que estão discutindo esse tema, a questão da responsabilidade daquele que litiga na justiça. Então, a questão da litigância de má-fé, ou seja, aquele reclamante que ingressa com uma ação que a gente chama de uma ação temerária, uma ação que pede coisas que, na verdade, ele não tem direito, isso aí até então não havia, de uma forma mais explícita ou de forma reiterada, nenhum tipo de penalidade. E agora, com a nova legislação, existe sim essa questão da litigância de má-fé, inclusive com a aplicação de multa para aquele litigante que ingressa, aciona a máquina judiciária, faz toda a estrutura se movimentar para algo que, na verdade, ele não tem direito. Né? Sabidamente, ele não tem direito. E a questão da litigância de má-fé também se aplica à questão da testemunha, do falso testemunho, né? Aquela testemunha que vai lá prestar um testemunho numa audiência e mente. Então, aí tem a questão também da aplicação de multa. Então, são vários os mecanismos aí que trouxeram, na verdade, uma maior responsabilidade para aqueles que hoje ingressam com uma ação na justiça ou se defendem de uma ação na justiça, enfim. Acho que essa é a tônica principal. Dani, obrigado. Você deu uma aula, foi um show. Espero que a gente possa contar com você de novo aqui mais para frente. Para vir, muito obrigado de coração pelo seu tempo aqui. Alguma, que isso. Se você quer ver este programa e os outros, por favor, baixem o nosso aplicativo ou veja pelo nosso site. Muito obrigado e até a próxima.